Segunda Crônicas, capítulo 16. Asa faz aliança com o rei da Síria. No 36º ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada que ia até Jerusalém. Por esse motivo, Asa juntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Javé e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco, com uma mensagem nos seguintes termos: Celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando ouro e prata como gesto de boa vontade. Vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali, lutador. Assim que Baasa ouviu essas notícias, desistiu de fortificar Ramá e interrompeu sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá e, convocando todos os homens da cidade, retiraram de Ramá as pedras e a madeira que o rei Baasa estivera usando na construção das muralhas em torno de Ramá. Com esse material, Asa mandou erguer muralhas em volta de Geba e de Mispa. O profeta Anani repreende Asa. Naquela época veio Anani, amável, à presença de Asa, rei de Judá, e admoestou, dizendo: Por que procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria e não confiaste em Yahvé, o Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não formavam os etíopes, os cuxitas e os líbanos um grande e poderoso exército com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Yahvé, o Senhor, ele os entregou pessoalmente nas tuas mãos. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora terás que enfrentar muitas batalhas. Entretanto, o rei Asa se indignou contra o vidente e suas profecias e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra a pessoa de Anani por causa do que havia profetizado. Na mesma ocasião, castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo. A morte do rei Asa. A história de Asa, rei de Judá, do começo ao fim, está narrada no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua enfermidade era um extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal o seu estado, não buscou socorro em Yahvé, o Senhor, mas tão somente nos médicos da sua confiança. Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito repleto de especiarias raras e perfumes preparados segundo a arte dos melhores perfumistas, e fizeram uma grande fogueira em sua homenagem. Segunda Crônicas, capítulo 17. O reinado de Josafá, filho de Asa. Então Josafá, o filho do rei Asa, passou a reinar em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou suas tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições militares na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim que o seu pai Asa havia conquistado. Yahvé caminhava com Josafá, pois sua atitude foi aquela que de início seguira seu pai, e não se deixou seduzir pelos cultos aos Balaíns. Antes buscou ao Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos, e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor, entregou o governo do reino em suas mãos, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele acumulou muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir corajosamente os caminhos de Yahvé, o Senhor, e ele retirou de Judá os altares idólatras e os totens pagãos, chamados de postes ídolos. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Beneaio, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá.
Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Asael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, e dedicando-se à ministração e ao ensino do povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, além da prata que pagavam como tributo. Os árabes lhe ofereceram dos seus muitos rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim, Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso e conhecido. Edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá, e mantinha muita munição nas cidades fortes de Judá, bem como soldados, guerreiros treinados e destemidos em Jerusalém. Este, portanto, é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram comandantes de 1.000. O chefe Adna, com 300.000 homens treinados para combate. Em seguida, o líder Joaná, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço de Yahvé com seus 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliadá, homem nobre e corajoso, com 200.000 soldados armados de arco e escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens treinados para a batalha. Estes eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam estrategicamente posicionados nas cidades fortes por toda a terra de Judá. 2 Crônicas, capítulo 18. Profecia contra Acabe, rei de Israel. Josafá possuía grande riqueza e muita glória, e se tornou parente do rei Acabe. Depois de alguns anos, ele foi encontrar-se com Acabe em Samaria. Acabe mandou matar muitas ovelhas e bois e preparou um banquete para ele e todo o povo que o acompanhava, e o persuadiu a subir com ele para atacar Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, indagou a Josafá, rei de Judá: Irás porventura comigo lutar contra Ramote de Gileade? Ao que Josafá prontamente retrucou-lhe: Sou como tu, e o meu povo é como teu povo. Eis que estaremos contigo na guerra. Contudo, acrescentou: Rogo-te que busques primeiro o conselho de Yahvé, o Senhor. Então o rei de Israel convocou 400 profetas e lhes questionou: Devemos partir e atacar Ramote de Gileade, ou é melhor deixarmos de fazê-lo? Eles responderam-lhe: Vai, Deus a entregará nas mãos do rei. Entretanto, Josafá indagou: Não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Em verdade, há ainda um, pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas sempre o mal. É Micaias, filho de Imlá. Mas Josafá ponderou: Não digas isso, ó rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e ordenou-lhe: Manda vir depressa Micaias, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, vestidos de trajes reais, estavam assentados cada um no seu respectivo trono na praça da entrada de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Então Zedequias, filho de Kenaaná, moldou para si uns chifres de ferro e exclamou: Com estes ferirás os sírios até que sejam completamente derrotados. E todos os profetas profetizavam o mesmo: Ataca Ramote de Gileade e serás bem-sucedido, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaias lhe anunciou: Eis que os profetas são unânimes em suas profecias em favor do rei. Vede que também a tua palavra seja como a de um deles, e fala o que é bom e agradável. Porém Micaias afirmou: Assim como vive Yahvé, o Senhor, o que meu Deus me revelar, isto declararei. Quando Micaias entrou na presença do rei, este lhe indagou: Micaias, devemos marchar contra Ramote de Gileade ou não? Ao que ele respondeu prontamente: Atacai e sereis bem-sucedidos, e eles serão todos entregues nas vossas mãos.
Mas o rei retrucou-lhe: Quantas vezes terei que te pedir que não me fales, senão a verdade diante de Yahvé, o nome do Senhor? Então o profeta declarou: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E Yahvé revelou: Estes não têm senhor. Volte cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não te disse que ele não profetizaria nada favoravelmente a meu respeito, mas tão somente prognósticos de derrota? Todavia, Micaias prosseguiu dizendo: Ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor. Eis que vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E eis que Yahvé indagou: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para atacar Ramote de Gileade e lá perder a vida? E um sugeria de uma maneira e o outro de outra. Então, finalmente surgiu um espírito e apresentou-se ao Senhor, dizendo: Eu o enganarei. Diante do que perguntou-lhe o Senhor: De que maneira? E o espírito respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então declarou-lhe o Senhor: Vá e realiza teu intento. Tu, de fato, o enganarás e prevalecerás contra ele. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes teus profetas. E Yahvé, o Senhor, portanto, é quem determinou a tua desgraça e derrota. Imediatamente, Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto do profeta Micaias e interrogou: Como o Espírito do Senhor me deixou para falar a ti? Ao que Micaias respondeu: Tu o verás no dia que tiveres de vaguear de um aposento ao outro, a fim de te esconderes. Então o rei exclamou com indignação: Pegai Micaias e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, com a seguinte mensagem: Assim diz o rei: Prendei este homem no cárcere e sustentai-o somente a pão e água, até que eu volte em paz. E Micaias ainda concluiu: Se voltares em paz, Yahvé, o Senhor, não falou por mim. E disse mais: Ouve todos do povo as palavras que ora vos proclamo. A profecia se cumpre e Acabe morre. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, partiram com o objetivo de atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel confidenciou a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, veste os trajes reais. E assim se fez. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: Não lutareis nem contra soldados, nem contra oficiais, mas tão somente contra o próprio rei de Israel. Então, quando os capitães dos carros avistaram Josafá, imediatamente deduziram: Eis que vem aí o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e Yahvé, o Senhor, o livrou. Deus os afastou dele. Pois quando os capitães dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura abdominal. Então o rei ordenou ao condutor do seu carro: Volta e tira-me da batalha, porque estou gravemente ferido. O combate ficou mais acirrado durante todo aquele dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro, até o final da tarde. E ao pôr do sol, morreu Acabe.